Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Olá, boa noite. O programa Cíntia Lavioli de hoje, nós vamos falar do impacto da internet na vida das pessoas. O que mudou depois que a internet chegou nas nossas vidas? E para isso eu vou conversar com o Joey Jackson. Tudo jóia, Joey? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Joey, e como é que as coisas mudaram, não é verdade? Muito e muito rápido, sim. Você ainda consegue recordar como é que era a vida antes do e-mail, do celular? Cíntia, você lembra que a gente mandava carta para as pessoas? Pois é. Eu lembro vagamente, né, Joey? Né? A gente usava a mão para escrever, coisa que a gente já não faz mais hoje. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? É verdade. Na sua opinião, Joey, quais foram os principais benefícios da internet na vida da gente no dia a dia? Olha, a velocidade com que a comunicação é feita, isso tem impactado muito a vida das pessoas e de maneira positiva. Imagina que para você conversar com um parente que morava longe, além de ser muito caro, muitas vezes era complicado. Hoje a gente usa webcam, a gente bate papo, a gente manda e-mail, você sempre fotos, tem notícia de todo mundo, né? De tudo e em todo lugar. E praticamente em tempo real, né? Isso é um grande problema também, um grande perigo, né? A gente não pode mais esconder algumas coisas que a gente conseguia antes. Os políticos que o digam, né? Porque a situação ficou complicada. Hoje os problemas e as soluções, eles se afloram com a mesma velocidade, quase que instantânea. E é mesmo. O Joey também é professor universitário, não é isso, Joey? Eu queria, Joey, que você contasse pra gente como que foi essa influência na área de educação. Como que é a situação do professor hoje com essa questão da internet? Olha, a gente sonhava antes em substituir o caderno pelo notebook, laptop, né? Hoje a gente dentro de sala de aula sofre com os alunos usando o notebook, o laptop, porque a maioria deles não foca no nosso conteúdo de aula. É bate-papo, é e-mail, são outras páginas de outros temas. Mesmo que isso seja proibido dentro de sala de aula, mas existe uma grande tendência deles de se desviarem da sala de aula. Hoje não batem papo mais com o colega do lado. Batem papo com o computador, com o colega do lado. Esse é um grande problema. Fica complicado, né? A gente não ouve mais. E a questão das pesquisas, né? Porque, de certa forma, a internet ela dá muita informação. Sim. Não necessariamente conhecimento, mas muita informação, né? É verdade. O acesso à informação ficou muito mais amplo, muito mais fácil, muito mais prático, né? E, novamente, a gente tem um problema, que é o copiar e colar. Então, o que o aluno teria de facilidade de ter a biblioteca na ponta dos dedos e não ter que ir às bibliotecas, facilita o acesso à informação. Certo. E é só que a gente enfrenta aquele outro grande problema, né? O aluno copia alguma coisa, em vez dele ler, dele pesquisar, dele estudar, ele copia. Eu não estou dizendo que a informática ou a internet veio ser ruim para a educação, mas é um modelo que nós ainda não sabemos administrar. Ainda está bem complicado, né? Está bastante complicado. E a questão, porque o professor hoje em dia ele está meio sobrecarregado, né? Porque além de tudo, na sala de aula e tal, o aluno pode enviar e-mail para o professor, não é isso? Sim, o que a gente fala é que antes nós trabalhávamos tantas horas por dia numa faculdade, numa escola. Hoje a gente trabalha na escola, porque o e-mail chega sábado à tarde. Se a gente ainda é mais escravo de tecnologia e tem esses celulares que recebem e enviam e-mail, pior ainda. Porque 2, 3 da manhã você toca aquele negocinho do lado da sua cama e diz, meu Deus, chegou um e-mail do aluno. Então, a paranoia da tecnologia tem atrapalhado muita gente. É acabado com alguns casamentos, inclusive. Né? Porque fica uma coisa sem controle, né? É verdade. E por outro lado, a questão dos cursos à distância. Como você vê isso? Olha, eu acho que é uma oportunidade de democratização do ensino muito grande, muito interessante. A gente consegue levar a educação aonde a gente não tinha educação antes. Educação formal propriamente dita, né? Então, eu acho que a utilização dessas ferramentas para levar a educação, para democratizar a educação, é muito positivo. Mas, novamente,
o modelo ainda nós não equilibramos. Falta ainda um estudo mais profundo, uma forma de você valorar o ensino, de você avaliar o aluno, né, como esse aluno realmente está tendo esse desempenho. Essas avaliações que o governo tem feito, por exemplo, o Enem, cursos de conclusão, né? Algumas áreas têm esse curso já há muito tempo, como o direito. Então, não adianta o aluno fazer uma faculdade ruim. Exatamente. Porque ele não passa na prova do OAB. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso devia ser passado para todas as áreas. A gente devia ter um certificado de conclusão de curso um pouco mais universal, um pouco mais avaliativo, se realmente aquela instituição prestou um bom serviço. Porque a gente vai começar a eliminar do mercado essas faculdades, esses cursos que não estão comprometidos com o conhecimento, com isso a mesmo. formação. Isso é muito importante, eu concordo com você. Ô Joey, agora vamos para um lado mais polêmico aqui. Como que você vê o uso das redes de amizade? Orkut, MySpace, Facebook, High Five? Você sabe que o Orkut, ele só faz sucesso no Brasil e no México. No resto do mundo não existe. O Orkut é insignificante. As redes sociais são muito interessantes. Por exemplo, a gente pega a eleição do Obama e a gente vê o impacto da rede social na eleição do presidente dos Estados Unidos. A tal ponto que no Brasil já estão contratando especialistas na área de comunicação digital, de web marketing, para poder formar as redes sociais dos nossos candidatos. Então isso é muito sério, isso é muito imperativo hoje na comunicação. Mas existe o problema da invasão de privacidade, da perda de controle, né, da exibição exagerada, principalmente para os adolescentes e para as crianças. Então, eu acho que como ferramenta é muito interessante, mas tem que saber usar. E no caso dos adolescentes, a responsabilidade é dos pais. Né? Não dá para delegar como alguns delegam, né? Exatamente. É uma coisa que eu acho interessante nessas questões das comunidades do Orkut, fóruns de debate, é a possibilidade de a gente encontrar as pessoas que partilham das mesmas opiniões e interesses que a gente. E até de encontrar também, a gente estava comentando, né? Você compra uma máquina difícil de operar, você vai lá no YouTube, como operar máquina tal. Tem um vídeo, tem um manual, né? Facilita bastante, né, Joey? Hoje em dia, Cíntia, o que a gente observa é que a facilidade em entender as coisas caminha lado a lado com a internet. Eu dei um exemplo para você lá da nossa empresa. Os nossos manuais hoje são online, são em formas de vídeo. Então a gente tem os manuais no YouTube. A pessoa tem uma dúvida de usar algum dos nossos sistemas, ele entra lá no YouTube e ele vê como é que funciona. Assiste o vídeo e pronto. Porque, imagina, a gente tem que ligar, gasta telefone, tem que encontrar a pessoa naquele horário disponível. Ela tem que estar disponível, você tem que estar disponível, exatamente, né? Às vezes uma empresa ela não está trabalhando no mesmo horário, no mesmo fuso horário, tem esse grande problema. Mas eu acho que a facilidade com que essas redes proporcionam o contato com aquilo que a gente tem interesse supera os perigos. Não é verdade? Supera tranquilamente. Porque é muita coisa interessante, né? Algumas pesquisas apontam que o uso inadequado da internet pelas pessoas, né, leva ao enfraquecimento dos laços familiares e sociais, levando a pessoa a perder convívios reais. Eu acho que aí cai naquela situação dos adolescentes, né? Porque eu nunca vi. Enquanto você deixar, fica sentado e vira à noite batendo papo. Mas eu vou voltar um pouquinho com outra ferramenta de tecnologia, que foi a televisão. Há poucos anos atrás era normal termos uma televisão em cada cômodo. Não se podiam, obviamente. Mas era normal. O pai dava uma televisão para o filho botar no quarto. Ele não se isolava do mesmo jeito? O filho não ficava longe do convívio real, do convívio familiar, do mesmo jeito? E o pior é que muitos pais às vezes gostavam disso, né? Ficavam com aquela sensação de, graças a Deus, tá alguém lá. cuida do meu filho, né? Então, esse é um problema que eu acho que é muito mais da família do que da tecnologia envolvida. Certo. Lógico, é muito mais atrativo o computador do que a televisão, pela interatividade. Exatamente. Tem tudo, né, Joey? Tem mas tudo. Se o pai não está disposto a levar o filho dele para encontrar os colegas, já que hoje é tão perigoso sair de casa, o pai não proporciona que o filho receba os colegas dentro de casa, ele não cria espaço para que esse filho tenha relacionamentos sociais, é lógico que esse menino vai procurar um meio mais fácil, que no caso a internet se mostra mais fácil. Mas é uma válvula de escape natural.
Eu acho que se eu fosse adolescente e tivesse um computador... Você não ia perder tempo. Ah, não. Eu ia bombar, como eles falam, né? Ô, Joey, e quem tem filhos menores, como que a gente pode monitorar e limitar as páginas de acesso? Olha, alguns provedores de acesso, por exemplo, o UOL, o próprio WAI, alguns grandes provedores, eles já têm ferramentas de controle de acesso. Então, para o pai ficar mais simples, ele contrata um serviço de controle de acesso desse, e ele marca lá o que o filho pode e o que o filho não pode ver. O filho tem um usuário e senha e ele vai ser restrito. Agora, Cíntia, isso funciona? Não, isso não funciona. Eles dão um jeito de burlar. Então, por mais que a gente tenha controle, nada vai superar uma boa conversa, nada vai superar a presença do pai. O acompanhamento de verdade, né? O estar junto, sabe? É como se você quisesse proibir o seu filho, de alguns anos atrás, ter acesso à revista pornográfica. Se você não desse uma boa orientação, ele ia ter acesso a isso. Isso é bom ou ruim? Não estou levando em consideração isso, mas ele ia ter condição de ter o acesso. Hoje ficou mais fácil pela internet. Mas o pai também tem condição de ter muito mais acesso, porque se ele quiser, ele filtra isso com muito mais facilidade. Então ele não precisa mais abrir o armário do menino para procurar se tem álcool, se tem drogas, se tem pornografia. Basta ele ter um filtro de acesso no computador. Então vai mais do desejo do pai de querer participar. Não é controlar, não. É participar da criação do filho. E não delegar para a internet essa responsabilidade. Essa babá baratinha, né? Você põe lá e tá liberado. Verdade. Mas é um ponto de vista interessante, viu, Joey? Daqui a pouquinho nós continuamos falando sobre esse assunto. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos